noite, meus irmãos. Saúde na paz, Senhor, amém? Convido aí você para pegar o violão novamente. Para pegar o violão. Muita alegria, meus irmãos, que vão novamente trazer a palavra do nosso Deus para os irmãos. Falar no coração também. Receber um pouco da palavra mais do nosso Deus para mim mesmo. Uma maldição. Quero louvar com os amados irmãos também, que vai de encontro a tudo que nós já vivemos esta noite, né? Tudo que nós já adoramos ao Senhor nosso Deus, tudo que foi falado, foi entoado do nosso Deus. O cântico é na alegria ou na dor. Então, as circunstâncias da vida são essas, às vezes alegria, às vezes dor, às vezes tendo, às vezes não tendo, às vezes sobrando, às vezes pedindo, mas o crente, o homem, crente, né? Como fala do homem crente, pode falar da mulher também, né? Do ser mulher também, né? E a vida não muda. De fato, a vida não muda a respeito das circunstâncias a qual o homem vive em cima desta terra, não muda. Sempre vai ser as mesmas coisas. E a diferença de uma situação para outra é se nós passamos ela com Deus ou longe do nosso Deus. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a terra cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvar seu nome mesmo assim. Eu louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra desaparecer, mesmo assim eu vou, jamais vai encerrar, diz assim o refrão desse louvor. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui na terra desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é
estão a passar, ou até mesmo já passaram. Eu sei do que eu estou a passar, também do que eu já passei em cima desta terra, né? E aí, quero chamar os irmãos a meditar comigo esta noite no livro de Eclesiastes, capítulo 1. E aí vamos perceber que as lutas, elas não mudam. As lutas, elas não mudam. A vivência do homem não muda, mesmo em meio à tecnologia, mesmo em meio a muitas construções, mesmo em meio a muito desenvolvimento em cima desta terra, mas a situação do homem é sempre a mesma. É sempre a mesma situação do homem perante o altar do nosso Deus. Né? E diz assim a palavra do nosso Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Aliás, Eclesiastes, capítulo 1, do 1 em diante. Né? Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Né? Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Vamos começar a meditar, né? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Com que serve fadiga debaixo do sol? Que proveito ao homem de todo o seu trabalho, né? Com que se fadiga debaixo do sol? Né? Uma pergunta. Aí agora vem uma coisa interessante que tem um tema na minha Bíblia, né? No versículo 4 em diante. A eterna verniz. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao lugar volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volta-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus círculos, aos seus circuitos. Né? Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Muitos homens não sabem disso. Muitos professores ainda não sabem disso, mas isso acontece. Né? Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Parece também um poema, né? O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isto se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê isto? É novo. É novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que não dividem depois dela, né? Agora vem aqui como tema do versículo 12 em diante, a experiência do pregador. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrilhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho, depois Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que é falso não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci
sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber que é loucura e que é astúcia, e vim saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Amém, meus irmãos? O que você passou alguns anos atrás e o que nós estamos a passar nos dias presentes é exatamente aquilo que já viveram muitos dos homens em cima desta terra, e a qual os homens estão a viver em cima desta terra ainda. Esse enfado chamado de vida, este peso ao qual Deus colocou em cima dos seres humanos, mas por causa de uma situação, por causa do maldito pecado a qual o homem muitas vezes está a obedecer, com a situação da sua carne, com a situação que dá prazer à sua carne. Os olhos não se cansam de ver, como está no versículo 8, meus amados irmãos, peço que os irmãos estejam acompanhando. Não se cansam de ver, né? Está no contexto deste livro, ele expressa a insaciabilidade e a futilidade dos desejos humanos quando se busca a satisfação apenas em coisas mundanas. Então, apenas as coisas mundanas, o ser humano muitas vezes está apegado, está bem firmado, e isso tem causado danos, e danos até mesmo eternos, né? Danos eternos. O contexto de Eclesiastes reflete sobre a vaidade e a repetição da vida, né? Hoje nós nos acordamos a Deus de manhã, tomamos nosso banho, café, saímos para o trabalho, e assim se repete o cotidiano da vida do ser humano, correndo atrás do seu pão de cada dia, procurando honrar com os boletos que sempre vão chegar no final do mês, das contas que nós fazemos corriqueiramente, para pagar as contas de energia que todo mês também chega. E aí, muitas vezes, nós, sem perceber, estamos vivendo um ciclo não vicioso, porque nós não conseguimos enxergar isso como um ciclo vicioso, porque nós conseguimos exercer diariamente, anos e anos e anos, passam anos e anos, chega a noite, como a gente acabou de ver na leitura, a gente sente a brisa do vento tocar o nosso corpo, né? Aí entra novamente o ciclo do inverno, da primavera, do verão novamente, e estamos a viver as mesmas circunstâncias da vida na qual viveram nossos avós, viveram nossos pais, nós estamos a viver hoje, e os nossos filhos estão se esmerando nos estudos para também, daqui a um dia também, procurar a vivenciar esse mesmo ciclo a qual Deus deixou para os seres humanos a viver, mas com a situação, a meditar na criação do Criador. E nesse vai e vem dessa circunstância, o que é que acontece? Temos que ter esse maravilhoso tempo de adoração ao nosso Deus e de apreciar as Sagradas Escrituras do Senhor. Por quê? Porque ela está a testificar dos tempos desde antigamente até no dia de hoje. E não é adivinhação, mas você vai estar a repetir muitas coisas a qual você viveu hoje. A dona de casa vai varrer a sua casa novamente, vai botar o feijão novamente que não tem guardado atrás da geladeira para o seu almoço, e daí por diante. Louvado seja Deus quando se tem feijão para colocar na panela. Esse é o pão de cada dia a qual nós estamos a batalhar, entrelaçados às Sagradas Escrituras do Senhor nosso Deus. E não há ser humano em cima dessa terra que possa fugir desse cotidiano, a não ser muitas vezes no delírio da ilusão dele, né? Estou vivendo algo novo. De fato parece ser algo novo, mas é enfado, né? É enfadonho para a sua vida, né?
e digamos que, traz os seus cuidados, né? Traz os seus cuidados. Se nós que muitas vezes não temos as condições de viver bem, traz os cuidados de procurar viver bem no dia de amanhã. E aqueles que têm como viver bem, traz o cuidado para não perder com o que viver bem. Com o que viver bem. E aí vai se aproximando aquele dia na qual ele voltará novamente ao pó, sempre aproveitando a oportunidade de glorificar a Deus muitas vezes com a sua vida, de cultuar a Deus e reconhecer, de ter alcançado também a salvação em Cristo Jesus. Então, o texto de Isaías reflete sobre a vaidade e a repetição da vida, debaixo do sol, seja, sob uma perspectiva puramente terrena, sem consideração ou considerar o sentido divino. Né? Cito da repetição, o autor de Eclesiastes, tradicionalmente considerado o rei Salomão, observa que tudo na natureza se repete. O sol nasce e se põe, e os ventos circulam e os rios correm para o mar. Os rios correm para o mar. Tudo é canseira, né? O versículo 8, onde está a frase, né, faz parte de um pensamento, mas é o que diz: todas as coisas trazem canseira. Se estamos tristes, muitas vezes nós nos cansamos de estar tristes. Se estamos alegres, muitas vezes também nós se cansamos de estar alegres. Tem hora que o riso para, tem hora que o gozo cessa dentro da gente, né? Isso também passa, né? O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos se fartam de ouvir. Né? É sempre a gente está ali procurando escutar algo novo. E os olhos é o que traz, digamos que a janela para a mente humana, digamos assim. O que acontece é que ele não se faz de ver. E quando a gente vê alguma coisa, a gente tem muitas vezes a mania de desejar, a mania, às vezes, de repudiar, às vezes de admirar, né, de ficar bem perplexo com a situação, mas não se cansa de ver. É sempre busca por algo novo, né? Essa insatisfação nos sentidos reflete a busca incessante do ser humano por novidade e experiência que preenche o vazio, mas que no fim não trazem satisfação duradoura. No fim não trazem satisfação duradoura. É o tipo de uma situação do vício que muitos estão a padecer. Né? Alguns usam algum tipo de entorpecente, estamos falando, e aquilo me satisfaz por pouco tempo. Logo depois vem a vontade de usar novamente, e aí também se torna repetitivo, ciclo novamente, e aí vai acabando com o físico do ser humano, com aquilo que é a vida que o próprio Criador nos deu, né? E aquilo que o alimento que é para dar prazer, aquilo alimento já não dá mais prazer, porque aquela ilusão se torna do lugar de algo prazeroso, que é um prato de alimento ou um alimento para a sua vida. E aí, sem falar que a sua mente deixa de observar o prazer verdadeiro que aqui está firmado em Deus. Né? Então, não é duradouro aquilo que os seres humanos pensam por ter de duradouro. Né? O aprofundamento da reflexão, essa ideia, portanto, não é sobre a capacidade física dos olhos. Né? Não é a capacidade física dos olhos que nós não se cansamos de ver, ou seja, ver 24 horas por dia, já está com 48 horas que eu estou vendo, já está com muitas horas que eu estou vendo, está com 3 que eu estou vendo direto algo novo. Né? Embora, que muitas vezes quando você, não sei se, eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, você tem mesmo WhatsApp, as redes sociais, aquela sensação quando você está no Instagram, você fica tipo folheando, né? Você fica folheando lá e você vai vendo. Quando a fé passou uma hora, você vai vendo. Quando a fé está lá, você já está 3 horas no Instagram, no Facebook. Você vai ver um pouquinho para dormir, de repente já é uma hora da madrugada, você lá vendo os olhos quando a fé. Não é sobre isso, bem que os olhos
Se você pudesse, alguns que têm essa vontade de santificar bem direto, veria 24 horas, porque dá essa vontade do ser humano, aí vamos dormir. Mas não é bem disso que a questão física dos olhos, né, que o texto está falando, né? Essa ideia, portanto, não é sobre a capacidade física dos olhos, mas sobre a natureza do desejo humano. Desejo insaciável. A metáfora da insatisfação dos olhos fala sobre a sede por mais, seja conhecimento, riquezas ou prazeres. O desejo por algo novo persiste independente do que já foi visto ou conquistado. O ser humano conquista algo e aí ele vai na mente dele e é capaz de conquistar mais alguma coisa, ele vai atrás, ele conquista. E aí ele vai pegando sabedoria, vai pegando o jeito da coisa, digamos que tipo um concurso público, mas vai fazer aquilo lá, eu vejo que posso conseguir aquilo, e vai mais adiante. E isso nunca lhe satisfaz por completo. Né? Nunca lhe satisfaz por completo. Né? E aí vem a frustração no seu coração. Porque ele vê que tudo que ele conquistou na vida foi um fardo financeiro, mas conquistou. E realizou sim, lógico, uma satisfação da vaidade, né? Mas o que acontece é que ele viu que é vaidade. Eu me lembro uma história de um amigo meu de trabalho, o seu Luiz, que ele conheceu um jovem doutor, né? Doutor mesmo assim, de consertar o corpo humano, né? O físico humano, assim, de fazer cirurgias, né? Operações. E aí esse Luiz conheceu esse doutor muito novo, e aí muitos anos de amizade, 20 anos de amizade. E eu vi então sobre a história, ele me contando, e chegou na casa desse doutor, já avançado em idade, e aí as filhas do doutor, tudo acostumadas com o seu Luiz, as empregadas lá e tudo. Mas aquele homem casou com uma jovem, né? Esse doutor casou com uma jovem, essa jovem respeitou ele até na velhice mesmo. E aí era amigo do seu Luiz, esse doutor, muito amigo dele. Fazia o serviço elétrico da casa dele lá, instalava nacional nos terrenos dele. Mas certa vez o seu Luiz chegou na casa daquele doutor, e aí aquele homem veio, o seu Luiz estava tomando café na cozinha, não tinha liberdade na casa do amigo, na casa da família. Aquele homem foi na gaveta do armário, pegou uma faca e quis matar seu melhor amigo. Quis matar seu melhor amigo, seu Luiz. Seu Luiz se esquivou ali, aí chegou a empregada, aí chegou a filha também, que é isso, papai? Você vai fazer isso com seu amigo, ou seu Luizinho, está lembrando dele não? Aí acalmaram aquele homem, quando ela vê aquele homem para o lugar, quando ela vê aquele homem aos prantos, né, chorando, porque a filha dele tinha acalmado, ele tinha falado para ele que ele tentou fazer com o seu melhor amigo, com o seu Luiz, queria matar isso com o ciúme da mulher dele, que também era amigo, né? Mas no pensamento dele isso. Mas o que acontece, a observação para tudo isso, meus amados irmãos, é que chegou a velhice para aquele homem rico, doutor, renomado, que ajudou muitas vidas em cima desta terra, e chegou a velhice para ele, e não está mais se lembrando do seu amigo. Me traz a memória, o seu Luiz contando, que a palavra do nosso Deus ela não falha, né? Que a juventude ela passa, que vai a formosura, né? Que as coisas se repetem em cima desta terra, que a nossa mente ela vai decaindo com o passar dos anos, e muitas vezes a mente é gasta com essas coisas que são passageiras, né? Essas coisas que são passageiras, e nós deixamos de aproveitar a nossa mente para adorar a nosso Deus e reconhecer que Deus, Ele é Deus e sempre vai ter razão quando nós abrimos as suas sagradas escrituras para ler. Né? Então, esse desejo insaciável de ter, de possuir, de dizer que é meu, tudo isso é vaidade. Né? E vem a frustração. O autor de Eclesiastes conclui que essa busca incessante
E o ciclo repetitivo da vida acaba levando a frustração e a um sentimento de vazio, que eles chamam de vaidade. Né? Eles chamam de vaidade. A satisfação duradoura nos aponta, né, essa reflexão, para a necessidade da busca verdadeira da satisfação em algo além das experiências terrenas e passageiras. Para nós temos por certo que essa experiência, essa satisfação duradoura, nós temos somente no nosso Deus. Nós temos essa satisfação duradoura somente no nosso Deus. Não há para onde nós queremos fugir, mesmo que eu ache, puxa, que negócio maravilhoso, que microfone maravilhoso esse que eu tenho agora aqui para a minha vida, para mim usufruir dele. Isso passa, né? Fica no campo, mas aquilo que é de verdade, precioso para com a tua vida, é o bem maior do Senhor nosso Deus, né? Mediante a sua palavra. Tem um versículo em Salmo que diz que o maior objeto de louvor e adoração é o próprio Deus. Aí você fica imaginando, Deus é objeto? Deus é objeto? Não, Deus não é objeto não. Mas quando a gente coloca alguém na situação, você vai olhar e vai entender que algo de grandioso, de adoração, não é o seu trabalho, não é o seu carro, não é o seu cargo, não é a sua saúde, não é a sua família. Não, o seu maior objeto de louvor e adoração é o seu Deus, Criador dos céus e da terra, é a palavra do nosso Deus, porque ela nos satisfaz por completo. O mundo não vai saber, o mundo não entende isso, porque o mundo é natural, mas nós conseguimos entender e enxergar, porque nós entendemos espiritualmente como Deus quer explicar para os seus filhos, espiritualmente falando. E pela bondade do nosso Deus para com nossas vidas, também chega a oportunidade de levarmos as coisas espirituais também para o homem natural lá fora. E esse homem natural cai a escama dos seus olhos quando o Senhor Jesus Cristo nos salva. Quando ele tem entendimento das Sagradas Escrituras, ele vai ver que vaidade que eu estava vivendo. Que coisa fútil eu estava vivendo da minha vida, que coisa eu estava querendo para a minha vida, e isso não agrada ao coração do nosso Deus. E em contrapartida, falando de tudo isso, ele volta a fazer amanhã o que ele fez hoje. Depois de amanhã, o que ele fez hoje, o que ele fez ontem, e assim sucessivamente, porque a vida para os crentes, essa doce e dura repetição, né? Mas haverá um dia que isso estamos no ciclo, né? Mas aí quando a palavra se completar, a igreja sairá desse ciclo, passará a viver um algo novo e eterno para com Deus. Aí sim, virá algo novo, eterno e permanente da parte do próprio Deus. E aí sairemos desse ciclo ao qual nós acabamos de meditar. Acorda, né? No dia, mais tarde volta a dormir novamente, o sol nasce, volta para onde nasceu, o vento continua a nos rodear, vem aí novamente o inverno, às vezes bom, às vezes ruim, mas o feijão é plantado e ele nasce, é chegado até nossas mesas, né? E aí às vezes no nosso trabalho temos sobrando e às vezes temos faltando para pagar nossos boletos, e aí esse é o ciclo da vida. Mas esse ciclo ele é quebrado somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é quebrado para toda a eternidade. Eis que esse dia se aproxima. E o que é que nós temos feito ao entender as maravilhas do nosso Deus para as nossas vidas? Meus amados irmãos, que nosso Deus continue nos abençoando e seja sempre alegre à vontade de vir a casa do Senhor Deus, entendendo que nós estamos nesse ciclo de
dia por dia, até que se cumpra a palavra do nosso Deus. Que Deus continue nos abençoando e o desejo de estar na presença do nosso Deus a noite dia por dia, porque o galardão da vida será dado àqueles que persistirem até o fim. Deus nos abençoe. Se nosso Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai, que testifica do Senhor, que testifica da tua vontade, Pai, que testifica do teu querer, Senhor Deus, que testifica que há um céu, Pai, que testifica que há um inferno, Senhor Deus, que testifica, Pai, que há uma miséria, Pai, mas também uma abundância também em ti, Senhor Deus, que testifica que há amor, Senhor Deus, que há paz, que há, Senhor Deus, circunstâncias maravilhosas para aqueles que vivem para contigo, Pai. Que há também perseguição, Pai, que há também tristeza, Pai, que há também choro, Pai, mas também riso, Pai, satisfação, Pai. Que há derrotas, Pai querido, mas também há vitória também, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que há, Senhor Deus, na vida do ser humano, todas essas coisas a qual o livro de Eclesiastes está a falar, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque sabemos e vemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor Deus continue a ser conosco e por nós, Pai. Nos ajuda, Pai, a viver, Senhor Deus, a Tua palavra, a entender a Tua palavra, a ser obediente a Ti, Senhor Deus, por intermédio da Tua palavra. Perdoa, Pai, os nossos erros, perdoa o nosso querer, Senhor Deus, que muitas vezes queremos estar de acordo com a Tua vontade. Esses querer, muitas vezes, Pai, é reprovado por Ti, Senhor Deus. Nos coloca, Pai, dia por dia, Senhor Deus, no centro do Teu querer, Pai, na Tua vontade, Pai. Pois isso, Pai, é o que é importante para a vida do crente, o que é importante para a vida do Teu povo, o que é importante para aqueles que são servos Teu, Pai. O que é importante, Pai, para aqueles que o Senhor não chama, Pai, de escravos, Pai, mas chama de amigos Teus, Pai. Eu posso ter revelado a Tua vontade, o Teu querer, Senhor Deus, e tem chamado para andar contigo, Senhor. Então, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos ajuda a viver o que pertence ao Senhor, que é do Senhor, Pai. Nos ajuda a permanecermos até o fim, Pai, pois nós somos Teus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por ter enviado o Teu Filho, Senhor, que gente mundo, para sermos as pessoas que nós somos hoje em dia. Toda a honra, toda a glória, seja dada somente a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor Deus é poderoso e excelso acima de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor Deus, eu chego até a Ti, para Ti, em louvores hoje e sempre. Amém.